Chamo-me Matilde, Matilde da Conceição, nome completo que ninguém mais usa. Aqui no sítio, os vizinhos raramente me chamam por nada. Apenas me apontam quando passam, e eu finjo não ver seus olhares. Tenho 73 anos. Pareço ter 85. Meu corpo é um mapa de perdas. Cada ruga marca um ano vivido demais. Um ano em que deveria ter partido e não tive a coragem ou a audácia de me permitir isso. Meu marido Joaquim morreu há 22 anos. Pneumonia. Ele era carpinteiro, homem de mãos largas e coração ainda maior, apesar dos defeitos que todos insistem em recordar. Quando ele se foi, levou comigo uma metade que nunca mais consegui encontrar. Passei os primeiros anos procurando por ela nos espelhos, nos cantos da casa, nos lugares onde ele gostava de sentar ao entardecer. Não a encontrei. O luto é assim. Você espera que um dia acorde e a dor tenha desaparecido, mas ela apenas muda de forma. Passa de aguda para crônica. De um grito para um sussurro que nunca silencia. Antes de Joaquim houve outro. Seu nome era Benilson. E ele viveu comigo apenas 5 anos. Câncer. Era jovem demais para morrer, muito jovem para deixar uma mulher tão jovem quanto eu era naquele tempo. Os vizinhos sussurravam sobre isso, 2 vezes viúva. Diziam com tom que misturava pena com acusação, como se eu tivesse culpa de amar homens que a vida insistia em me tirar. Tive um filho uma vez, Samuel. Ele nasceu dos braços de Benilson, pequenino e vermelho, e viveu apenas 43 dias. Enterrei aquele bebê em um cemitério que já não existe mais, varrido pelo tempo e pela negligência, como tudo que importa neste mundo. Ninguém gosta de falar sobre Samuel. Nem eu gosto de lembrar. Mas as mães nunca realmente esquecem seus filhos, nem mesmo aqueles que barely respiraram. Depois dele, tive uma filha com Joaquim, Celeste. Ela cresceu, casou-se com um homem de São Paulo e há anos não me liga nem no Natal. Recebi uma carta dela há 5 anos explicando que era melhor assim, que minha vida era muito pesada para estar perto. Queimei essa carta sem nunca responder. Talvez tenha sido um erro. Provavelmente foi. Mas naquela época, o peso da rejeição era tão grande que tudo o que podia fazer era queimar evidências de que tinha tido uma filha que não me queria. Vivo aqui neste sítio há 30 anos. É grande demais para uma mulher só, mas as memórias são ainda maiores, então fico. As plantas crescem onde querem, as paredes se descascam, o telhado vaza quando chove forte, e eu coloco baldes estrategicamente colocados como se fossem parte da decoração permanente. Tenho uma pensão que mal chega para o feijão e o milho. O pão, quando posso, compro do seu Gustavo, que vem de carroça 2 vezes na semana. Nos outros dias, faço o meu próprio, e ele fica mais duro que tijolos, mas pelo menos é meu. Há dignidade em fazer seu próprio pão, mesmo que ninguém coma. Não me vejo como vítima. Isso é importante deixar claro desde o início. Aprendi cedo que vítimas choram na cama e depois levantam para fazer café. Eu apenas levanto e faço o café. O choro virou algo que se engole, como poeira, como remédio amargo, como verdade que ninguém quer ouvir. Aprendi a engolir o choro, como aprendi a engolir comida dura, como aprendi a dormir em um lado da cama, porque o outro lado ainda cheira a homem morto, mesmo depois de tantos anos. O olfato é cruel, a memória é pior. Ela não esquece nada. Guarda cada detalhe como se fosse tesouro precioso. O tom de voz de Joaquim quando acordava. A forma como Benilson tossia à noite. O choro específico de Samuel, que durou apenas 43 dias. Eu observo. Muito. É uma coisa que viúvas antigas fazem bem. Sentam-se nas portas ao entardecer e observam a vida passar, como um filme que já conhecem o final, mas assistem de novo mesmo assim. Veem crianças nascendo que são netos de filhos que as abandonaram.
Veem casais passando de mão dada e sentem uma pontada que é inveja e nostalgia ao mesmo tempo. Veem a vida acontecendo para outras pessoas e pensam, pelo menos alguém conseguiu. Foi assim que a vi. Era uma terça-feira, nublado. O tipo de dia que promete chuva, mas nunca entrega, deixando apenas aquela umidade pesada no ar que torna tudo mais difícil de respirar. Eu estava na minha varanda, sentada na cadeira que Joaquim fez com as próprias mãos. Ainda está aqui, desgastada, manca de um lado, mas ainda aqui, quando a vi vindo pela estrada poeirenta. Era jovem demais, muito jovem, e grávida. Meu coração fez uma coisa que não fazia há muito tempo. Parou. Não do jeito assustado de quem tem problema cardíaco. Parou do jeito que para quando você vê algo que sua alma reconhece antes da sua mente conseguir processar. Era uma moça, talvez 20 e poucos anos. Cabelo comprido, castanho como a terra daqui. Magra, perigosamente magra para alguém naquele estado. Caminhava devagar, uma mão na barriga, a outra segurando uma bolsa furada de um lado. Seus pés, descalços, batiam contra as pedras da estrada como se não sentisse dor. Ou talvez sentisse tanto que a dor virou paisagem tão familiar que nem percebia mais sua presença. Ela não via nada ao seu redor, nem o pôr do sol que explodia rosa atrás da serra. Nem o pavão do seu Manuel passando em sua direção. Nem eu, sentada ali como um fantasma em uma cadeira de madeira velha. Mas eu a via, completamente, totalmente, como ninguém a via há muito tempo. E naquele momento, quando a vi parar diante da minha casa, colocando aquela mão magra contra a barriga dilatada, como se protegesse o que tinha dentro, eu soube que a vida me trazia algo que eu não pedia, não merecia e provavelmente não conseguiria dar. Mas ela estava ali e não podia deixá-la partir, mesmo que eu quisesse. Ela parou na minha porta, mas não bateu. Ficou ali, em pé, como se tivesse esquecido por que veio. Como se o corpo tivesse chegado, mas a mente ainda estivesse em algum lugar distante, perdido em caminhos de poeira e desespero. Seus olhos eram 2 poços fundos, castanhos quase pretos, com aquele brilho opaco de quem viu mais dor do que deveria. Eram os olhos de alguém que já tinha chorado demais para conseguir chorar novamente. Ela olhou ao seu redor como se esperasse que algo bom acontecesse se ficasse bastante quieta, bastante invisível. Como se a bondade fosse um animal selvagem que só se aproxima de quem não respira. Levantei-me da cadeira. Deve ter levado uma eternidade, aquela eternidade que é própria dos corpos velhos, que protestam contra cada movimento como se fosse traição. Meus joelhos fizeram aquele barulho seco que ossos desgastados fazem, aquele som que te recorda que você já não é jovem. Minhas costas rugiu como madeira antiga, rangendo em uma casa abandonada. A cintura exigiu seu tributo de movimentos lentos, deliberados, cansados. Mas levantei, porque algo naquele momento me disse que ela precisava ver uma mulher em pé, não sentada, de pé. Filha, chamei, apenas isso, uma palavra. Ela se assustou com a voz. Virou-se como se alguém a tivesse empurrado pela porta afora, os olhos piscando como os de um animal apanhado em uma armadilha. Não respondeu nada. Apenas olhou para mim, e eu pude ver o momento exato em que ela decidiu se eu era uma ameaça ou um refúgio. Vi aquela luta acontecer em seu rosto, rápida, silenciosa, desesperada. Vi a desconfiança lutando contra a esperança. Vi o medo perdendo. Estou com fome, ela disse então. Suas palavras saíram como confissão, como se tivesse vergonha delas. Como se pedir comida fosse um pecado grave demais para ser perdoado. Tenho pão? Ou qualquer coisa? Olhei para ela. Realmente olhei pela primeira vez. Meu corpo todo parou para observá-la. Seu vestido era uma coisa triste, cinza como cimento, gasto em lugares que roçam contra a pele, até deixar marcas vermelhas.
sem sutiã embaixo, sem nada que sugerisse que alguém, em algum momento, tinha se importado em cuidar dela. Seus pés tinham bolhas abertas, algumas sangrando lentamente. Caminhava e estava tudo errado em sua caminhada. O jeito como se curvava, como se protegesse a barriga com as duas mãos invisíveis, como se aquele bebê que carregava fosse a coisa mais frágil do mundo, e ela, a guardiã mais imperita que jamais existiu. Ela era o espelho de algo que eu tinha sido, não exatamente, mas perto o suficiente para doer. Fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Sorri, não um sorriso feliz, um sorriso que conhece as coisas. Um sorriso de quem entende o peso de estar sozinha no mundo. Um sorriso que diz, eu sei o que é isso, eu já estive lá, e você não está sozinha nem agora nem aqui. Tenho pão, disse, assado essa manhã. Vem, entra. Ela hesitou. Aquele momento de hesitação me matou um pouco por dentro. Alguém tão jovem, já tendo aprendido que não se pode confiar em bondade. Alguém tão necessitado, tendo medo de aceitar ajuda, porque talvez a ajuda viesse com um preço que ela não conseguisse pagar. Eu conhecia aquele medo. Tinha sido eu em tempos que não gosto de lembrar. Prometo que não vai doer, adicionei. E algo em meu tom deve ter acertado, porque ela deu um passo à frente, depois outro, e entrou em minha casa como alguém que entra em um templo, com cuidado reverente, com respeito genuíno, como se não merecesse estar ali, mas estivesse grata por alguém acreditar que merecia. Aquela noite, depois de comer meu pão duro, que ela comeu como se fosse manteiga, com os olhos fechados, silenciosamente grata, como se aquele pão fosse mais que comida, fosse um sinal de que o mundo ainda tinha compaixão. Depois de beber leite quente com açúcar roubado de minhas reservas, o açúcar que guardava para dias muito ruins, ela simplesmente desmaiou na minha cama. Minha cama, aquela que dividia com Joaquim, aquela que guardava seus cheiros e seus fantasmas. Fiquei sentada ao seu lado toda a noite, observando seu corpo se mover no sono. Seus pés, ainda magros, batiam contra o lençol como se corressem seus sonhos, fugindo de algo que só ela conseguia ver. Suas mãos abraçavam a barriga, mesmo dormindo, mesmo quando ninguém a ameaçava. O bebê dentro dela se mexia, e eu via aqueles movimentos pequenininhos sob o algodão do vestido gasto. Aquele movimento que é a promessa de que a vida continua, de que o mundo não acabou ainda. Pequenino, sussurrei para o bebê que não poderia me ouvir, para aquela vida que ainda não tinha respirado o ar do mundo. Você não sabe ainda, mas sua mãe é forte. Ou vai ser, ou precisa ser. Nós vamos cuidar de você, as duas. Nós vamos. Aquela promessa escapou de minha boca como uma confissão involuntária. Como algo que minha alma soube antes de meu coração acordar completamente. Como se as palavras já estivessem ali, esperando apenas um momento de fraqueza para sair. Nós vamos cuidar de você, repeti, e aquelas palavras, ditas 2 vezes, viraram juramento. E naquele momento, durante toda aquela longa noite de sussurros e promessas silenciosas, senti a morte. Aquela coisa que me acompanha há tanto tempo. Aquela que sussurra que seria melhor se eu fechasse os olhos para sempre, que desse um passo para trás e deixasse o lugar para alguém jovem, para alguém que tivesse razão para viver. Sentia se afastar, não para longe. A morte nunca vai longe. Ela fica nos cantos esperando, mas pela primeira vez em anos não parecia ser meu chamado mais urgente. Ela acordou gritando. Aquele grito saiu de seu peito como se arrancasse algo com as próprias mãos, algo que ela tinha guardado no mais fundo de si mesma e que não conseguia mais reter. Acordei ao som. Aquele grito que era tanto medo quanto alívio, tanto desespero quanto raiva contida. Por um momento, pensei que o bebê vinha. Levantei-me rápida, tão rápida quanto meu corpo de velha permite, e achei que o corpo dela rasgaria ali mesmo, naquele lençol que ainda cheirava a Joaquim e a esperança velha.
Mas quando cheguei perto, ela apenas estava suando, tremendo como se tivesse febre, os olhos abertos e vendo coisas que não estavam ali. Pesadelos. Aqueles que viajam conosco do passado para o presente sem avisar. Está aqui, disse, sentando ao seu lado, pegando em sua mão suada e quente. Está segura. Está em minha casa. Você está viva. Levou alguns minutos até seus olhos focarem em mim, até ela reconhecer que não era o pesadelo continuando, que o amanhecer tinha vindo de verdade, que aquela era uma cama morna e não a rua fria. Até ela acreditar que estava segura. Sinto muito, sussurrou, os olhos cheios de lágrimas que não caíram. Sinto muito, eu... Silêncio, disse, com aquela voz que tinha aprendido a usar com Celeste quando era pequena, aquela voz que diz, tudo vai ficar bem, mesmo quando você não tem certeza de nada. Nada de desculpas em minha casa. Aqui somos só nós duas, e Deus, se Ele tiver bom senso de cuidar de mulheres como a gente. Ela riu. Foi um riso fraco, cheio de lágrimas que não caíram, mas foi um riso genuíno. E em todas as minhas perdas, em todos aqueles anos de calar o choro, até virar sangue na garganta, eu não havia desfrutado de algo tão simples como ouvir uma criança rir por verdade. Naquela manhã, enquanto o pão aquecia no forno e o café borbulhava na panela velha, ela contou sua história. Não toda, claro. Ninguém nunca diz tudo. As histórias têm camadas, como cebolas, e você descasca uma de cada vez, lentamente, até que os olhos começam a lacrimejar, mas o suficiente. Seu nome era Larissa Alves Silva. Tinha 23 anos, apesar de parecer ter vivido 50. Seus pais eram mortos. Mãe quando ela tinha 7 anos, pai quando tinha 15. Doença em ambos os casos. A vida não é criativa em seus métodos de destruição. Usa sempre a mesma ferramenta, a perda. Ela foi criada por uma avó que a amava do jeito que as avós sabem amar, com rigidez extrema, com regras que pareciam arbitrárias, com a ideia fixa de que disciplina era a forma mais pura de proteger alguém de um mundo que não merecia ser visto. A avó queria salvá-la da vida e quase conseguiu, congelando-a no processo. Eu era boa menina, disse Larissa, como se isso fosse importante, como se bondade fosse moeda que pagava dívidas que ela não tinha contraído. Ia à igreja todos os domingos, ajudava em casa sem reclamar. Não saía de noite, não tinha namorado, fiz tudo certo, dona Matilde. Tudo. Então o que aconteceu? Perguntei, apesar de saber que ninguém faz tudo certo. A vida não funciona assim. A vida é caótica e injusta e não recompensa comportamento. A vida apenas acontece e você tenta sobreviver. Ela ficou silenciosa. Suas mãos desceram até a barriga, aquele gesto protetor que eu já conhecia bem, aquele gesto que as mães fazem quando querem dizer, isso é meu e você não pode me tirar. Ele se chamava Daniel. Conheci na padaria onde trabalhava. Era o único lugar onde a avó me deixava ir sozinha. Ele era simpático. Tinha os olhos mais bonitos que já tinha visto, ou eu achava. Dizia coisas legais que me faziam rir, coisas que ninguém tinha dito para mim antes. Depois de 3 meses, ele me beijou, e eu senti que o mundo inteiro tinha virado de ponta cabeça. Ah, filha! Suspirei, porque conhecia aquele sentimento. Conhecia aquela sensação de que o mundo gira em uma direção nova quando alguém te escolhe. Eu tinha 19 anos, ele tinha 25, disse que me amava, disse que queríamos nos casar, disse que um bebê seria bênção de Deus, presente dos céus. Ela fez uma pausa longa. Sua voz mudou, ficou mais plana, mais mecânica, o tom de quem contou a história muitas vezes para si mesma até ela virar apenas fatos sem emoção. Então, descobriu que estava grávida. Eu podia imaginar o resto. Nós, mulheres, sabíamos o final dessa história por memória genética, passada de mãe para filha como uma herança envenenada. Ele desapareceu. Ela continuou, confirmando minhas suspeitas. Simplesmente
Desapareceu uma noite, deixou a padaria, saiu da cidade. Uma colega disse que ele tinha ido para o Rio de Janeiro. Outra disse que casou-se com uma moça rica. Ninguém sabe a verdade, ou ninguém quis me contar. E sua avó? Perguntei, precisando saber como uma criança sozinha tinha chegado até a minha porta. Ela faleceu quando eu tinha 7 meses de grávida. Infarto, rápido, sem aviso, como se o coração dela tivesse decidido que não conseguia mais bater para alguém que tinha decepcionado tanto. Sua voz se tornou um sussurro. De repente, fui sozinha no mundo novamente. Minha família, minha tia e meu tio disseram que não podiam me ajudar, que era para eu ter tido cuidado, que era meu erro, minha responsabilidade, meu castigo, que eu não podia ficar com eles porque era vergonha, porque os vizinhos falariam, porque reputação da família importava mais que vida da criança. Ah, Larissa, sussurrei. Era tudo o que conseguia dizer. Passei meses em abrigos, dormi na rua algumas noites, pedi esmola. Tudo o que me disseram que nunca devia fazer, eu fiz, porque não havia escolha. O bebê não pediu para vir, eu não pedi para ser abandonada novamente. A notícia de que eu tinha uma hóspede chegou ao sítio com a velocidade de um vírus, que era a velocidade de tudo naquela comunidade onde não havia segredos, apenas silêncios negociados e fofocas sussurradas nos bancos das igrejas. Levou 3 dias. Apenas 3 dias para a história se espalhar, se distorcer, se transformar em algo maior e mais perigoso do que a verdade poderia jamais ser. Você pensa que aos 73 anos você transcendeu o julgamento das pessoas, que aprendeu a não se importar, que os anos de perdas e solidão o fizeram imune aos olhares e aos sussurros que cortam mais profundo que faca. Você está completamente errado. O pior é que o julgamento vem de uma forma completamente diferente quando você é velho. Não é direto. É envolvido em preocupação fingida, em conselho não pedido, em expressões faciais que dizem "que pena", quando o que realmente significam é "que loucura", "que irresponsabilidade", "que desvario de uma mulher que já deveria estar esperando a morte". Seu Gustavo, que vinha vender pão 2 vezes na semana, aquele homem que tinha sido quase amigo, tão próximo quanto você consegue ser amigo de alguém quando compra pão dele, agora vinha vender pão e conselhos que ninguém pediu. Você sabe o que esse povo está falando, Dona Matilde? Perguntou uma terça-feira, deixando o pão sobre a mesa com o cuidado de quem coloca uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Seu tom era de confidência, aquele tom que finge preocupação para mascarar curiosidade maldosa. Não me importa, respondi. Mas obviamente me importava, porque ele teria dito mesmo que eu me importasse ou não. Ele precisava que eu soubesse. Precisava ser o portador de más notícias, como se isso lhe desse poder. Estão dizendo que essa rapariga, desculpe, essa moça, está aqui grávida de você sabe o quê. Que você está ajudando a esconder uma criança bastarda, que isso é pecado, Dona Matilde. É pecado na face de Deus, que Deus está vendo. Deus já viu muito pior que bondade, disse, com aquela calma que vem de alguém que não tem mais muito a perder. Acho que ele consegue lidar com isso. Sua Matilda começou a vir também. Sua Matilda era uma mulher que carregava maldade, como outras carregam lenço, sempre à mão, pronta para usar em qualquer situação que exigisse destruição. Era uma daquelas mulheres que frequentava a igreja religiosamente, não porque acreditava em Deus, mas porque era o melhor palco da cidade para distribuir veneno com um sorriso. Ouvi dizer que você tem uma moça grávida morando aqui, disse ela, aparecendo em minha varanda sem convite, como uma doença que se transmite de casa em casa sem avisar. Seu rosto tinha aquela expressão que combina pena e acusação perfeitamente. Tenho, confirmei, sem oferecê-la nem água nem assento. E ela fica, enquanto precisar. Tem algum problema com isso? Problema? Não, apenas perigoso, Dona Matilde.
para sua reputação, para sua alma. Uma moça nessas circunstâncias, você nunca sabe o que ela é capaz de fazer. Pode roubar você, pode prejudicar você. Essas meninas de rua não têm moralidade. Seu ódio era tão denso que podia cortar com faca. Ela é capaz de sentir fome e frio. Ela é capaz de sentir medo. Ela é capaz de amar seu filho. Isso é tudo de que estou ciente. E sua preocupação, Dona Matilda, parece muito mais sobre você do que sobre mim. Você está velha demais para isso, Dona Matilde. Seu corpo não aguenta. E quando ela se for, porque elas sempre se vão, o quê? Você fica aqui, sozinha novamente, tão enganada quanto sempre foi, tão ingênua. Aquela última frase me doeu, porque havia verdade nela, e a verdade é sempre o que dói mais fundo. Melhor ser enganada com esperança do que ser correta com desespero, disse. Agora, Dona Matilda, tenho trabalho a fazer. Preciso cuidar de alguém que importa. Ela se foi, mas deixou suas palavras para trás como uma trilha de veneno que queimava tudo que tocava. Mas a pior parte veio quando minha filha ligou. Não tinha recebido uma ligação dela em anos. O silêncio entre nós era tão profundo que tinha cheiro próprio, cheiro de rejeição, de abandono, de uma mãe que não conseguiu ser suficiente para a filha e uma filha que não conseguiu perdoar. O telefone tocou e eu soube, antes mesmo de atender, que era Celeste. Meu coração sabe o tom dela mesmo depois de tanto tempo. Mamãe, o que você está fazendo? Perguntou, e havia algo em seu tom que não era culpa ou preocupação. Era vergonha. Vergonha pura. Aquela que você sente quando alguém compartilha seu DNA, está fazendo algo que afeta sua reputação. Estou ajudando uma menina grávida, Celeste. Estou fazendo a coisa certa. A coisa certa? Mamãe, você tem 73 anos. Você está sozinha. Você não tem dinheiro. Você não tem saúde. Você não pode. Isso não é responsável. Você vai se machucar. Você vai se decepcionar. Ouvi em sua voz aquele tom que ela tinha quando era criança. Aquele tom que dizia: Mamãe, você me envergonha. Por que você não consegue ser normal? Talvez responsabilidade seja a mãe abandonar a filha porque perdeu um marido? Perguntei, e senti a frieza entrar na minha voz. Talvez responsabilidade seja estar viva com 50 anos e não ligar para sua mãe uma única vez em anos? Nós duas temos ideias muito diferentes sobre responsabilidade, filha. Isso não é justo, ela disse. Não, não é. Mas a vida nunca é justa, Celeste. Você deveria ter aprendido isso comigo. Ela desligou sem se despedir. Fiquei ali, segurando o telefone antigo, sentindo aquele peso que acompanha toda conversa importante que termina de forma errada. Larissa apareceu na porta da cozinha, tendo ouvido tudo, seus olhos cheios de dor e culpa. Você deveria estar com ela, disse Larissa. Você deveria estar em São Paulo com sua filha, não aqui comigo, não perdendo tempo. Larissa, interrompi, você é exatamente a razão pela qual estou aqui. Porque você importa, porque sua vida importa. Porque ninguém mais te disse isso e alguém precisa. Os meses que se seguiram foram os meses mais ativos que eu havia vivido em uma década. Meu corpo protestava. Oh, como protestava! As costas, que já não suportavam nada além de lamentos silenciosos, agora suportavam uma nova responsabilidade. Os joelhos, que já não queriam dobrar, tinham que dobrar para limpar, para cozinhar, para costurar roupas que preparássemos para o bebê que vinha. A cintura exigia pagamento em dor por cada movimento que fazia, mas não me importava. Pela primeira vez em décadas, a dor tinha propósito. Não era apenas a dor de existir, aquela dor vazia que acompanha os dias quando você não tem razão para acordar. Era a dor de construir algo, de criar, de preparar um mundo para uma vida que estava chegando. Larissa e eu nos tornamos uma equipe. Ela, apesar de cansada pelo peso do bebê que crescia dentro dela, insistia em ajudar. Lavávamos roupa juntas.
Aquela maldita roupa que o vento nunca era gentil o suficiente para secar completamente, que ficava pegajosa e pesada nos varais. Cozinhávamos juntas. Costurávamos fraldas de pano porque não havia dinheiro para comprar as descartáveis, porque nossa realidade era tecida de improviso e criatividade desesperada. Você deveria ficar de repouso, dizia-lhe. Mas ela apenas sorria, aquele sorriso que tinha aprendido a dar. O sorriso que dizia: eu estou bem porque você disse que estou bem, porque você acredita que consigo. Uma coisa interessante acontecia. Enquanto trabalhávamos lado a lado, Larissa começava a viver. Não completamente. A cicatriz do abandono não desaparecia como mágica. Não evaporava nos raios de sol que entravam pelas janelas rachadas. Mas ela começava a acreditar que era possível viver. Que a vida podia ser mais que sobrevivência. Que havia espaço para a alegria, mesmo que pequeno. Cantava enquanto pendurava a roupa nas cordas. Histórias saíam de sua boca como pássaros que tinham estado presos. Histórias sobre a avó que a amava rigidamente, sobre a escola onde era a melhor aluna em português, sobre os livros que lia escondida quando deveria estar dormindo, sobre sonhos que tinha tido antes que a vida os esmagasse. Você é inteligente, observei uma tarde, enquanto ela dobrava lençóis com cuidado, como se cada movimento fosse importante. Fui. Tenho 23 anos. Meu corpo é mais inteligente agora do que meu cérebro. Meu corpo sabe como sobreviver. Meu cérebro só sabe como se arrepender. Aquela verdade doía, porque era verdade absoluta. Aquela verdade que não tem nuances nem desculpas. Fiz Larissa me ensinar português adequado. Ela tinha medo de falar demais, porque sua educação formal tinha terminado na 7ª série, porque o sistema não tinha lugar para meninas grávidas, porque o mundo a tinha descartado quando sua utilidade terminou. Mas a verdade era que ela falava melhor do que 90% do povo que conhecia. Sua sintaxe era perfeita quando não tinha medo. Seu vocabulário era vasto quando se permitia falar. Depois que o bebê nascer, prometi, segurando sua mão enquanto estávamos sentadas na varanda ao entardecer, você vai voltar a estudar. Vou me certificar disso. Vou vender as últimas coisas que tenho. Vou trabalhar. Vou fazer o que for necessário. Você não vai ficar presa nessa vida. Ela riu, mas havia algo esperançoso em seu riso. Aquele tipo de esperança que é tão frágil que você quase tem medo de respirar perto dela. Encontrei uma parteira no sítio próximo. Uma mulher velha como eu, mas com uma força que vinha de ter ajudado centenas de bebês a nascerem, de ter visto a vida chegar tão frequentemente que não ficava mais surpresa. Seu nome era Dona Benedita, e quando lhe contei sobre Larissa, ela apenas assentiu, como se fosse algo que já visse vindo nas estrelas. Traz a menina em minha casa, disse, com aquele tom que não admite recusa. Vou verificá-la, dar alguns chás que fazem bem, preparar seu corpo para o parto. Uma menina tão magra, tão jovem, precisa de reforço. Larissa tinha medo, medo da dor que vinha, medo do desconhecido daquele processo que sua avó nunca tinha explicado. Medo de dar à luz a um bebê que não sabia como amar. Medo de ser mãe quando ninguém tinha sido mãe para ela. Medo do fracasso. Mas ela foi. E Dona Benedita examinou-a com as mãos experientes, sussurrou coisas em tom que a acalmava. Deu-lhe chás amargos e palavras sábias que valiam mais que medicamentos. A menina está bem, disse-me depois, quando Larissa estava descansando na outra sala. Forte. O bebê também está bem posicionado. Vai nascer fácil, sem grandes complicações. Você verá. E ela? Perguntei, porque o parto era apenas o começo. Depois vinha tudo mais. A maternidade, a solidão, a responsabilidade que pesa como chumbo nos ombros de quem não está preparado. Ela vai sofrer. Porque parto dói, e dói de verdade. Não é aquele sofrimento mentiroso que contam. Mas ela tem você, Dona Matilde. Isso importa mais do que você acredita.
Quando uma mulher tem outra mulher ao seu lado, dizendo que é forte, que consegue, que vai ficar tudo bem, ela consegue coisas que ela pensava que não conseguia. Aqueles últimos meses, preparei a casa como se estivesse preparando um santuário para algo sagrado. Limpei a cozinha com sal e alho, aqueles rituais antigos que minha avó me ensinou, rituais que eu tinha quase esquecido. Fiz mel com limão para quando o bebê chegasse, para aqueles primeiros dias quando tudo dói. Costurei uma manta pequena com retalhos de pano. Cada pedaço vinha de algo que tinha pertencido a alguém que amei. Um pedaço do vestido da minha mãe, aquele que ela usava nos domingos. Um pedaço da camisa que Joaquim usava quando o conheci, camisa velha que guardei todos esses anos. Um pedaço de um lençol que Celeste dormiu quando era bebê, antes que crescesse e me rejeitasse. Aquela manta era toda a minha história, feita de fios e agulha, para envolver a história de alguém mais. Era herança que não tinha título ou propriedade. Era apenas amor transformado em objeto. À noite, Larissa descrevia o que sentia. O bebê chutava. Vinha em ritmo, como se tivesse um relógio próprio, uma vida própria, um programa que ninguém entendia completamente. Ela colocava minha mão na barriga e eu sentia aqueles movimentos pequenos, aquela vida que batia para sair. Oi, pequenino, eu sussurrava para a barriga dela, para aquela vida que ainda não tinha nome, que ainda não tinha respirado o ar do mundo. Sou sua avó de criação. Tenho muito para te ensinar. Vou te ensinar sobre dor, sim, mas também sobre alegria. Vou te mostrar que quando as pessoas amam você, elas ficam. Nem sempre é bonito, mas fica. Larissa me abraçava enquanto eu falava com seu filho ainda não nascido. E eu sentia que estava curando algo em ambas nós, que havia sido quebrado há muito tempo. A morte, aquela que me acompanhava há tanto tempo, começava a se retirar. Não para longe, mas para um lugar onde podia ser ignorada por um tempo, onde não era a coisa mais importante do quarto. Pela primeira vez em 73 anos de vida, eu tinha uma razão para morrer depois. Começou numa noite de chuva. Não porque a vida se sinta obrigada a ser dramática, apesar de frequentemente ser, mas porque aquela chuva era de 2 dias, torrencial, do tipo que bloqueia estradas de terra e torna o mundo um lugar isolado, separado de tudo que é civilização. Larissa acordou me chamando, aquela voz que saía de seu peito como um grito que não conseguia se transformar em voz completamente, que ficava presa entre o corpo e a garganta. Matilde, chamou. Matilde, acho que é hora. É hora mesmo. Corri, sim, corri. Aos 73 anos, meu corpo esqueceu que era velho e corri como se tivesse 20, como se o tempo não tivesse passado, como se aquela menina precisasse de mim de um jeito que nada mais no mundo precisava. A chuva tornava impossível chegar à Dona Benedita. As estradas estavam intransitáveis, aqueles caminhos de terra que viraram lama viscosa. O mundo se tornou aquela casa, aquele quarto, aquela cama onde tantas histórias já haviam terminado ou começado. Era apenas nós duas, Larissa e eu, e a vida tentando nascer sem permissão do mundo. Nós vamos conseguir, disse, apoiando-me sobre as lembranças vagas de parto que havia visto no passado. O parto que quase me matou quando Celeste nasceu. Aquele sofrimento que durou horas inteiras, aquele bebê que saiu de mim, deixando marcas que nunca desapareceram completamente. Estou com medo, sussurrou Larissa. E aquele medo era a coisa mais honesta que já tinha ouvido sair de uma boca humana. Todos que vão viver têm medo, disse. O medo é apenas o sinal de que você está prestes a fazer algo que importa, que você está prestes a mudar. As dores vieram rápidas, violentas, como se o bebê estivesse com pressa de sair daquele mundo, como se soubesse que havia muito para vencer, muito para conquistar, muita vida para ser vivida.
Larissa gritava, e cada grito era uma confissão de que a vida machuca quando entra, que nascimento não é poesia, é sangue e desespero e força bruta. Eu a segurava, puxava seus cabelos para trás de sua testa suada, sussurrava coisas que ela não podia ouvir porque a dor era mais alta que qualquer palavra, porque naquele momento a dor era a coisa mais real do universo. Você é forte, dizia. Você é brava. Você é invencível. Você é tudo aquilo que uma mãe precisa ser. Você vai conseguir. Você já conseguiu tudo mais. Horas passaram. Ou foram minutos. O tempo na sala de parto não funciona como funciona no resto da vida. Funciona em respirações, em dores, em momentos onde você se esquece de que existe algo além daquele quarto, daquela cama, daquele corpo que está tentando entregar uma vida ao mundo. Vejo a cabeça, gritei, e era verdade. Aquele pequeno crânio escuro, coberto de cabelos pretos tão escuros quanto a noite. Só mais uma, filha, só mais um puxão. Você consegue. E ela puxou. Larissa literalmente rasgou-se em dois, porque esse é o preço de entregar uma vida. Você tem que deixar para trás uma parte de si. Tem que ser aberta de uma forma que nunca mais fecha completamente. Ele saiu, azul, coberto de sangue e secreções, tossindo como quem acordava de um pesadelo. Seus pulmões inflaram pela primeira vez, respirando ar que não era filtrativo, que não era mãe, que era o mundo inteiro esperando para consumi-lo. Aquele choro, aquele choro era música. Era a coisa mais bela que tinha ouvido em anos. Limpei-o com um pano morno e limpo, aquele pano que tinha guardado para esse momento específico. Seus olhos, seus olhos, abriram e procuraram pelo rosto da mãe. Não pela minha, pela dela. Como se soubesse, naquele primeiro momento de vida, que havia uma pessoa que o tinha carregado, que tinha sofrido para trazê-lo, que era dele. Ele a achou. Aquele olhar entre mãe e filho, naquele instante, foi a coisa mais sagrada que jamais presenciei. Não há religião que capte isso. Não há Deus que não perca a respiração vendo aquilo. Era reconhecimento puro. Ele conhecia aquela voz que o sussurrou no escuro. Ela conhecia aquele corpo que havia carregado como uma promessa. "Olá, pequenino", disse Larissa, e havia toda a eternidade em sua voz. Havia toda a história do mundo, toda a dor, toda a esperança, tudo condensado em 3 palavras. "Olá, meu amor, eu sou sua mãe." Coloquei-o no seu peito. Ele começou a procurar pelo seio, com aquele instinto antigo que nenhuma pessoa ensina, que está gravado no DNA de quem precisa viver. A vida conhece como viver. Precisa apenas de uma chance. Saí para dar-lhes privacidade. Aqueles dois se conhecendo novamente no mundo exterior, aqueles dois se tornando uma coisa nova. Na cozinha escura, a chuva ainda batendo contra as janelas com insistência, sentei-me na cadeira que Joaquim havia feito com as próprias mãos há tantos anos e senti algo que não havia sentido desde a morte de Samuel. Culpa por estar viva. Não à toa. Mas porque havia uma vida nova no mundo e eu tinha ajudado a trazê-la. Eu tinha matado para salvar aquele bebê? Não, não tinha. Mas eu tinha sacrificado meu conforto, meu isolamento, minha morte lenta e esperada. E aquilo me assustava profundamente, porque isso significava que eu precisava viver, não porque quisesse, mas porque alguém mais, agora, tinha que contar comigo para conhecer o mundo. Tinha que contar comigo para aprender que havia bondade nele. Tinha que contar comigo para viver. Larissa saiu do quarto alguns momentos depois, o bebê dormindo no seu peito, seu rosto translúcido de suor e sangue e alegria. Aquela alegria que é tão pura que parece quase irreal. "É um menino", disse, como se precisasse confirmar, como se precisasse que eu testemunhasse o milagre que ela tinha criado. "Sim", assenti. "Ele precisa de um nome."
continuou ela, olhando para mim como se eu tivesse as respostas. Como se eu soubesse o segredo do universo. Ninguém teria, mas ela perguntava de todos modos, porque a esperança é assim. Faz você pedir coisas de pessoas que não têm recursos para dar. Olhei para aquele bebê com seus olhos fechados, seu nariz pequeno, suas mãos minúsculas que mal cabiam na palma da minha mão. Havia tanto para escolher, tantos nomes que carregavam esperança e história. João, disse, João de esperança, porque ele é a esperança que você me deu quando eu já tinha perdido a minha, porque ele é a razão de eu estar aqui, porque ele é o futuro. Larissa começou a chorar, daquele jeito puro em que se chora quando alguém finalmente te ama, de um jeito que você não esperava receber, daquele jeito que é alívio e gratidão ao mesmo tempo. João, repetiu, sussurrando para o bebê. Olá, João. Eu sou sua mãe e essa é sua avó. Somos duas aeropostais, pequenino, mas nós vamos amar você para sempre. Nós vamos. Daquela noite em diante, minha vida tinha duas velocidades, antes de João e depois de João. E eu finalmente entendia por que a gente continua vivendo. A mudança começou no sítio antes que a gente percebesse. Não foi algo dramático ou repentino. Foi gradual, como o amanhecer, como a maré subindo lentamente. Uma pequena palavra aqui, uma pequena ação ali, e de repente o mundo era diferente. Dona Benedita apareceu dias depois do parto, carregando um saco de ervas medicinais e aquele conhecimento que só uma parteira de idade tem, aquele conhecimento que vem de ter visto corpos nascerem e corpos morrerem. Viu Larissa amamentando João e a sentiu como se confirmasse algo que ela já sabia, que a bondade verdadeira deixa marcas visíveis, que o amor muda a expressão do rosto. A menina está bem? Perguntou, enquanto observava João com aqueles olhos que tinham visto 1000 bebês antes. Está, respondi. E ele? Olhou para João, que dormia com aquela profundidade que só bebês recém-nascidos conseguem, como se morresse um pouquinho a cada vez que fechava os olhos e ressuscitasse um pouquinho a cada vez que acordava. Perfeito, disse Larissa. Impossível de não sorrir. Era a primeira vez que vi alguém se tornar mãe completamente diante dos meus olhos. Era ver a transformação acontecendo célula por célula. Dona Benedita saiu dali e foi contar ao sítio inteiro que aquela velha viúva não era uma louca que estava pondo em risco a criança. Era uma santa. Era uma mulher com compaixão de verdade. Aquela compaixão que não pede nada em troca. Sua versão se espalhou pela comunidade com a velocidade de um vírus, mas dessa vez um vírus de compaixão, de respeito, de arrependimento. A mesma Dona Matilda que tinha vindo criticar, que tinha deixado veneno em cada palavra, chegou um dia com uma marmita cheia de comida caseira. Feijão cozido com carne, arroz branco, até bolo de fubá caseiro, aquele tipo de bolo que leva amor em cada ingrediente. Para a menina se recuperar, disse, e seu olhar era diferente. Ainda vigilante, mas diferente. Suavizado pelo tempo ou pela graça de Deus. Talvez fossem a mesma coisa. Seu Gustavo começou a deixar mais pão. Não só porque pudéssemos pagar, ainda não podíamos, ainda vivíamos na borda da pobreza, mas porque levava para casa uma história. As histórias se alimentam de esperança e ele tinha fome dela. Precisava acreditar que havia bondade no mundo. Precisava acreditar que as pessoas ainda se salvavam uma à outra. Um visitante inesperado apareceu uma tarde de março, quando as chuvas tinham parado e o sol começava a queimar a terra vermelha novamente. Um ônibus chegou, poeirento, daqueles que percorrem estradas de interior, e dela desceu minha filha, Celeste. Ela desceu carregando uma bolsa pesada, cheia de coisas que uma criança de 4 meses recém-nascido precisava. Fraldas descartáveis, leite em pó de marca cara, roupas de qualidade, coisas que eu nunca poderia ter comprado. Chegou com os olhos vermelhos de alguém que tinha chorado no caminho.
Não pediu desculpas. Não disse que era burra ou que tinha cometido um erro terrível. Apenas entrou na casa, olhou para João e começou a chorar daquele jeito que as pessoas choram quando finalmente entendem que a vida não é tão complicada quanto pensavam. Que bondade é tudo que importa, que o resto é detalhe. Mamãe, disse, e naquele simples mamãe estava toda uma vida de separação, rejeição e, finalmente, aceitação. Estava todo o tempo perdido tentando ser recuperado. Nós nos abraçamos. Não fizemos de conta que os anos de silêncio não existiram. Eles existiram, machucaram. Mas decidimos naquele abraço que eles não precisavam nos matar. Sou tia? Perguntou Celeste olhando para João, como se visse em seus olhos pequenos todo o futuro que poderia construir, toda a possibilidade que ele representava. Você é, confirmei, e sua mãe é a avó. Celeste ficou 2 semanas. Ajudou com João. Conversou com Larissa de um jeito materno que sempre quis ter recebido de mim. Tomou café, enquanto eu e ela compartilhávamos histórias de uma vida que não havia ligado antes, porque era muito fácil ouvir apenas o rancor, muito fácil ficar presa na mágoa. Larissa observava tudo isso com a ponta do dedo na boca, como se não ousasse acreditar, mas aos poucos ela começou a crer. Porque quando você vê alguém amar seu filho, você acredita. Quando você vê alguém amar você porque você ama aquele filho, você sabe que o amor existe, que ele é real, que ele pode nascer do nada. Daniel, o pai de João, escreveu uma carta. Larissa abriu com as mãos tremendo, aquele pior tipo de tremer, aquele que vem de músculos que não ousam acreditar no que vem. Ele queria conhecer o filho, queria ser pai. Havia feito terapia, disse ele. Havia pensado sobre seus erros. Queria uma chance. Queria tentar ser o homem que deveria ter sido desde o início. Larissa olhou para mim, para João dormindo ao seu lado, para aquela vida que havíamos construído juntas naquela casa que vazava, e me perguntou o que fazer. "O que você quer?" perguntei. "Não sei", sussurrou. "Tenho medo de que ele machucará João. Tenho medo de que vai me abandonar de novo. Tenho medo de que meu filho vai amá-lo mais do que me ama." "O medo é justificado", disse. "Você tem razão em ter medo, mas medo não é verdade. Medo é apenas possibilidade, e possibilidade não é destino. Você não é prisioneira do que pode acontecer. Você é dona do que você escolhe fazer." "Você está me dizendo para deixá-lo vir?" perguntou. "Estou dizendo para você escolher. Escolha com medo, com raiva, com esperança, mas escolha, porque a vida, filha, é feita de escolhas, e a gente só consegue viver quando somos nós que as fazemos." Larissa deixou Daniel vir, e não foi perfeito. Ele não era príncipe encantado, nem herói de novela televisiva. Era apenas um homem que tinha cometido um erro e estava tentando se consertar. Um homem que tinha fugido por medo e estava voltando com coragem. Um homem que tinha crescido, mas ele ficou, e ele ajudou, e ele amou seu filho do jeito que um pai precisa amar, mesmo quando era difícil, mesmo quando havia dúvidas. Um dia, enquanto eu observava João brincando no quintal com Daniel, perseguindo-o com alegria, enquanto Larissa pendurava roupa no varal, e Celeste ajudava com o almoço, Larissa sentou ao meu lado na varanda e pegou minha mão. "Sabe", disse, "quando cheguei naquele dia pedindo pão, eu já tinha perdido tudo. Mas você me deu mais do que pão. Você me deu razão para viver. Você me deu esperança de que alguém conseguia se importar comigo. Você salvou minha vida." "Não", respondi, segurando sua mão como se fosse frágil, como se precisasse protegê-la mesmo agora. "Você salvou a minha. Quando você chegou, eu estava esperando para morrer. Agora estou esperando para viver. Nós salvamos uma a outra." E era verdade pura, porque a vida não funciona como achamos que funciona. Você não salva alguém e depois segue feliz sozinho. Você se salva salvando alguém mais.
Você cura feridas em si mesmo quando cura feridas em outro. E essa é a verdadeira redenção. Não é um prêmio que você recebe. É o processo de transformação que acontece quando você escolhe amar. Perfeito. Vou criar o capítulo 8, final bem detalhado. Capítulo 8. O testamento de uma viúva. Tenho 81 anos agora. Meu corpo é uma ruína. Não é exagero ou drama, é verdade literal. Cada órgão protestava em uma linguagem diferente. O coração batia irregular, aquele ritmo que não segue mais nenhum padrão que eu consiga prever. Os pulmões respiravam pesado, como se cada respiração fosse um esforço consciente. Os rins reclamavam, sempre reclamavam. A mente esquecia palavras no meio das frases, perdia nomes, viajava para o passado sem avisar. Mas eu ainda estou aqui. Larissa é uma mulher agora. Aos 32 anos, ela trabalha como cozinheira em uma escola no vilarejo. Ganhou sua vida, sua independência, sua dignidade intacta. Ninguém a chama mais de aquela menina. Ninguém sussurra bastarda quando ela passa. Ela é Larissa Silva, mãe, mulher, trabalhadora. Ela é parte da comunidade que uma vez a rejeitou. João tem 9 anos. Ele é brilhante de um jeito que me assusta e alegra ao mesmo tempo. Lê livros que crianças da idade dele não deveriam entender, mas entende perfeitamente. Quer ser professor, quer mudar o mundo. E quando o vejo lendo, sentado na varanda, vejo Larissa nele. Vejo Daniel nele. Vejo o futuro nele. Quando ele pergunta sobre mim, sobre por que sou tão velha, enquanto outros avós dele são mais jovens, eu sempre respondo a mesma coisa. Eu amei demais pequenino. Amar desgasta a gente, mas vale cada ruga, cada dor, cada ano que você perde. E isso é verdade absoluta. Não é que a vida tenha sido fácil nestes últimos anos. Não foi. Teve momentos difíceis. Teve dias em que a dor era tanta que eu desejava simplesmente não acordar, que pedisse para dormir e não voltasse. Teve semanas em que pensava que não conseguiria mais, que o corpo ia desistir, que era hora de partir. Mas havia João rindo. Seu riso é aquela coisa que me traz de volta. Havia Larissa voltando do trabalho com as mãos manchadas de comida e o coração cheio de histórias sobre as crianças que cozinhava, sobre a vida que tinha construído. Havia Daniel ajudando nas tarefas da casa, aquele homem que voltou para tentar ser melhor. Havia Celeste visitando regularmente, trazendo suas filhas, trazendo vida para a casa que havia sido silenciosa por tanto tempo. Havia razão para viver. E no final, é só isso que temos, razão para viver. Porque viver sem razão é apenas respirar. É apenas manter o coração batendo mecanicamente. Mas quando você tem alguém para quem viver, quando você tem propósito, aquilo é vida verdadeira. Ontem, João entrou em meu quarto enquanto eu estava sentada na cadeira de Joaquim, observando as nuvens passarem como se tivessem compromissos que não podiam perder. Ele sentou-se ao meu lado, coisa que raramente faz. Ele está sempre com pressa de explorar o mundo, de aprender mais, de fazer mais. Vó, chamou, aquele nome que significa avó, que significa casa, que significa segurança. Aqui, filhote. Você acha que aquele homem, o Daniel, aquele que é meu pai, você acha que ele teria vindo se você não tivesse ajudado minha mãe? Isso me pegou desprevenida. Eu tinha ensinado João sobre consequências, sobre como nossas ações afetam outras vidas, como ondas em um lago que ricocheteiam e ricocheteiam. Mas até então, nunca tinha o considerado realmente aplicando isso a mim mesma, a nossa história. Talvez não, disse honestamente. Talvez sua mãe tivesse que passar por coisa ainda pior antes que ele voltasse. Talvez ela nunca o perdoasse. Talvez ele nunca voltasse. Talvez você nunca existisse dessa forma. Mas porque ela estava aqui, segura, amada, ela foi capaz de crescer. E porque ela cresceu, foi capaz de perdoá-lo. E porque ela perdoou, você ganhou um pai.
Então você me criou? Perguntou ele, com aquela lógica de criança que vai direto ao ponto, que não consegue entender nuances. Não, respondi. Sua mãe o criou. Eu apenas deixei uma porta aberta quando ela estava congelando lá fora. O resto foi dela. O resto foi seu. O resto foi a coragem de sua mãe, a mudança do seu pai, a escolha de você de ser uma boa pessoa. Ele sorriu. Aquele sorriso que tem a compaixão de Larissa e o otimismo de Daniel. Que bonito é ver partes de duas pessoas ruins virarem uma coisa boa. Que bonito é ver redenção acontecendo em tempo real, em forma pequena, em um rosto de criança. Então você salva pessoas? Continuou. Não, filhote, as pessoas se salvam a si mesmas. Eu apenas acreditei que elas conseguem. E às vezes, quando alguém acredita em você de verdade, você consegue acreditar em si mesmo. Ele saiu correndo para contar para a mãe, para a avó Celeste, para seu pai, para o mundo inteiro que sua avó era uma salvadora, que sua avó tinha compaixão de verdade. E enquanto o observava partir, senti aquela morte, aquela velha amiga que me acompanhou durante tanto tempo, aquela presença constante que sussurrava que eu deveria render-me, começar a fazer suas malas. Ela não se foi. A morte nunca se vai completamente, mas ela entendeu que aqui não havia vácuo, havia vida, havia barulho, havia amor que transborda das paredes como água que não consegue ser contida. Hoje, enquanto escrevo isso nas últimas páginas de um caderno velho, Larissa dorme no quarto ao lado. João dorme na sala, coberto pela manta que costurei anos atrás, aquela que é feita de todas minhas histórias. Histórias de Joaquim, de Benilson, de Samuel, de Celeste. Daniel dorme na cozinha porque ofereceu o quarto para Celeste quando ela chegou ontem. E Celeste dorme em meu quarto porque insistiu em dormir comigo, naquela cama que guardou fantasmas por tanto tempo. A cama está cheia de vida agora. Está quente. E eu, Matilde da Conceição, viúva múltipla, que pediu pão porque tinha fome, que passou a vida acreditando que merecia estar sozinha, que comeu o choro até ele virar parte de minha estrutura óssea. Eu estou em casa. Não porque a dor deixou de existir. Ela está ali, crônica. Uma velha amiga que vem e vai como a maré. Dói quando o tempo muda. Dói quando lembro de Samuel. Dói quando penso em todos os anos que perdi com Celeste. Mas porque a dor compartilhada é apenas metade da dor, e porque amar alguém mais do que se ama a si mesmo, para minha surpresa, não é morte, é ressurreição. Há um sítio no interior do Brasil, uma casa que vaza quando chove, com paredes que se descascam, e uma varanda onde uma velha mulher senta para observar o mundo passar. Mas agora, essa varanda não é mais um lugar de morte lenta, não é mais um lugar onde você espera pelo fim. É um lugar onde uma mãe segura seu filho, onde uma avó sussurra histórias sobre amor, perda, e como a gente segue em frente quando não temos outra escolha. É um lugar onde um pai aprende a ser melhor. É um lugar onde uma filha aprende a perdoar. É um lugar onde a vida acontece. E quando você vive há tanto tempo quanto eu, quando você enterra 2 maridos, um filho, uma mãe, quando você perde uma filha para a raiva, quando você aprende que o mundo não é justo, encontrar um lugar onde a vida acontece é tudo que você precisa. É tudo que eu precisava. No final aprendi que compaixão não é fraqueza, que bondade não é burrice, que deixar alguém entrar em sua vida, mesmo quando você tem medo, mesmo quando duvidou de si mesmo, é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Meu nome é Matilde. Sou uma viúva velha que ainda está viva, uma mulher que viu o mundo quebrar e reconstruir, uma mulher que acreditou em uma menina quando ninguém mais acreditava. E isso é o bastante. Isso é mais que bastante. Isso é tudo.